Olá, hoje é segunda-feira, 27 de maio, mais uma aula do Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. Estamos continuando com o Êxodo, na quinta reunião sobre o Êxodo. Vamos começar o tabernáculo, né, a nossa parte 1. Como eu sempre falo, esclarecendo que esse estudo será feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Não temos nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica interpretativa com outras religiões. Queremos brigar com ninguém, nem política, nem ideológica, nada. Tá? Hoje, né, nós vamos falar lá do finalzinho, já estamos no final do Êxodo. Né? Vou falar do tabernáculo e da Arca da Aliança. Tá? Só lembrando, né, o Êxodo está dividido ali tematicamente em 3 partes. A primeira parte fala da libertação do Egito, a segunda parte, que vai até a Páscoa, a segunda parte fala de fidelidade a Deus, que é a aliança, e a terceira parte, que é a parte que a gente está agora, fala da comunhão. E aí, da tenda, do encontro, do tabernáculo, do santuário, que começa a partir do 25. Mas, antes da gente entrar no 25, né, e quando Deus passa as instruções do santuário, eu vou ler para vocês o capítulo 24. Quem tiver na mão aí, Êxodo capítulo 24, é legal. O 24, ele é intitulado O Rito da Aliança. Então ele fala assim: o Senhor disse a Moisés: sobe até a mim com Arão, Nadab, Abiú e os 70 dirigentes de Israel, e prostrai-vos à distância. Depois Moisés se aproximará sozinho, sem eles, e o povo não subirá. Moisés desceu e transmitiu ao povo tudo o que o Senhor havia lhe dito, todos os seus mandamentos, e todo o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor diz. Então Moisés pôs por escrito todas as palavras do Senhor, madrugou e ergueu um altar na encosta do monte, e 12 estrelas pelas 12 tribos de Israel. Só para a gente saber, né, ele já tinha ido uma vez no Monte Sinai, e tinha voltado e dito os 10 mandamentos. Né? Essa agora vai ser a segunda vez que ele vai subir. Então, ele desceu e anotou os 10 mandamentos e as outras instruções que Deus havia dado. Tá? Aí, versículo 5 aqui. Mandou alguns jovens israelitas oferecer os holocaustos e oferecer novilhos como sacrifícios e comunhão para o Senhor. Depois, pegou metade do sangue, pôs em recipientes e com a outra metade aspergiu o altar. Tomou o documento da aliança e o leu em voz alta para o povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor manda e obedeceremos. Segunda vez que fala isso. Moisés pegou o resto do sangue e com ele aspergiu o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco mediante estas cláusulas. Então ele fez um altar com pedra, não podia ser pedra lavrada, que chama, tinha que ser pedra inteira. Ele fez um altar de pedra e aspergiu sangue no altar de pedra. Depois ele pegou e aspergiu no povo, dizendo que seria a aliança. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 dirigentes de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Sob os pés tinha uma espécie de pavimento de safira, límpida como o próprio céu. Safira é azul, né? Deus não estendeu a mão contra os notáveis de Israel, que puderam contemplar Deus, e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: sobe até mim ao monte, pois estarei aí para dar-te as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instruí-los. Então é aí que o Senhor fala que vai entregar as tábuas. Moisés se levantou e subiu com seu ajudante Josué ao monte de Deus. E disse aos dirigentes: ficai aqui até que eu volte. Arão e Hur estão convosco. Quem tiver alguma questão, conversa com eles.
Quando Moisés subiu o monte, a nuvem o cobria, e a glória do Senhor descansava sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 7 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, chamou Moisés. A glória do Senhor apareceu aos israelitas como fogo devorador sobre o topo do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. E aí ficou durante 40 dias e 40 noites. Então, esse foi o ritual da aliança, que está lá no capítulo 24 do Êxodo. Né? Então, uma coisa interessante: o povo ficou no sopé da montanha, em frente ao altar, com sangue aspergido no altar e no povo, significando aliança. No meio da montanha ficaram os dirigentes que veem Deus de longe e o piso de safira. O interessante é que ele fala que eles viram Deus e não morreram, né? Puderam contemplar Deus, porque era tido que se alguém visse Deus, essa pessoa morreria. Então, os sacerdotes, os dirigentes, subiram, ficaram no meio do caminho. No topo, só Moisés que vai. O Josué está com ele no início, mas não vai com ele. Só Josué que vai com ele. Tá? Tudo bem? E aí ele fala: Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte, e aí ficou durante 40 dias e 40 noites. A gente já está acostumado com esses 40, né? 40 dias, 40 noites, 40 anos, 400 anos, aparece muito. E é interessante que antes disso, antes dele entrar, eles ficaram 7 dias, né? Todo mundo reunido ali embaixo, no meio do caminho, antes de Moisés subir. Então, para Moisés subir, né, até a montanha, o topo da montanha, ele precisou de 7 dias ainda antes de preparação. 7 é o número da perfeição na tradição judaica, né? E aí, a gente vai entrar no capítulo 25, que é o tabernáculo. Então, essa figura aí é uma ilustração do tabernáculo, acho que eu já tinha mostrado semana passada. Uma coisa interessante é o seguinte: Deus, nesse texto, né, Deus residia no tabernáculo. Né, essa fumaça aqui, essa nuvem, que de dia era uma nuvem e de noite era uma coluna de fogo, era a coluna de fumaça de dia, a coluna de fogo à noite, ficava ali no tabernáculo o tempo todo. E o povo de Israel todo acampava ao redor do santuário. Enquanto a fumaça, a coluna de fumaça, ficasse parada ali, eles ficavam acampados naquele lugar. Quando Deus queria que o povo de Israel se deslocasse no deserto, a coluna de fumaça saía e se deslocava. E aí o povo desmontava tudo e ia atrás. Tá? Aí, né? Quando a gente olha para o tabernáculo, né, a planta do tabernáculo é essa aqui. A gente tem os 3 lugares. 3 lugares. O átrio, que é aquele lado de fora, e tem a tenda, né, o que fica debaixo da tenda, que tem o lugar santo e o santo dos santos. Então, o lugar santo está aqui, o lugar santo está aqui, o santo dos santos. Tudo isso aqui está em côvados, né? Essas medidas estão aproximadas aqui para o sistema métrico, mas a gente vê que esse portão aqui é maior, esse daqui é um pouco menor, e esse aqui só passa aqui pelo meio. O altar de bronze, onde eram queimadas as oferendas. Aqui ficava a fonte, que era para lavar as mãos do sacerdote. Então, o pessoal entrava com as oferendas para o sacerdote. Aí o sacerdote, antes de pegar a oferenda, as oferendas tinham vários requisitos. A gente vai ver isso lá no Levítico, no próximo livro, né? Ele tinha que lavar a mão para purificar a mão antes de pegar nas oferendas. Fazia lá
degolava lá os animais, ou às vezes era comida. Depois que ele fazia tudo, ele tinha que lavar as mãos de novo. Aí existiam umas bacias que pegava água da fonte e lavava a mão fora, para a água da fonte não ficar contaminada. Uma coisa interessante, nós vamos ver ali na frente, é que eles não, os animais não eram todos 100% queimados. Alguma parte deles não era queimada. A carne mais nobre ela ficava com os sacerdotes. Isso era o pagamento dos sacerdotes. Bom, os sacerdotes, só eles podiam entrar aqui. Onde ficava a mesa da proposição, que é a mesa onde tem os pães ázimos, todo dia eles tinham que manter, inclusive no sábado. Então, era a única exceção para o trabalho do sábado, era o trabalho dos sacerdotes que tinham que ficar tomando conta do lugar santo. E aí, eles tinham que manter todo dia os pães frescos, trocar todo dia. A menorá tinha que ficar o tempo todo aceso, que era a fonte de luz que tinha ali. Vocês viram no filminho, né, que as madeiras aqui eram todas revestidas de ouro. Então, devia refletir bastante, né, a luz da menorá, do candelabro que ficava aceso. E tinha o altar do incenso. O incenso era preparado com ervas especiais, tem instrução aqui, também na Bíblia, para como fazer. Eles tinham que manter o tempo todo o incenso aceso. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava aqui, no local Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E aí existia uma roupa, depois nós vamos ver que existe uma roupa especial que os sacerdotes tinham que usar. E uma coisa super interessante é que o sumo sacerdote ele tinha costurado na sua roupa uns sininhos, uns guizos, para que as pessoas que estivessem aqui ouvissem ele lá dentro. Porque ele podia morrer, ele podia ter um infarto, cair duro lá dentro e ninguém podia pegar, podia tirar ele. Então ele tinha o pé amarrado com uma corda, ele andava lá. Se, por acaso, parasse de fazer barulho no sininho, eles puxavam ele com a corda. Então, aparentemente, ele não podia falar enquanto estava lá. Então, ele tinha que ficar em silêncio, que é a única razão de ter que amarrar o pé dele para puxar ele. Isso, por enquanto, eu não achei ainda essa razão aqui nos textos. E aí, ele fazia lá o trabalho que estava determinado na Arca da Aliança e ele conversava com Deus, porque Deus habitava o local santo dos santos. Então, esse era o processo aqui do tabernáculo, e isso era tudo desmontado. Tem instrução para como fazer os véus, qual tipo de linho que vai usar, qual tipo de lã que vai usar, qual a cor, tudo definido aqui nesse final do Êxodo e no Levítico. Todos esses detalhes são definidos nesses livros, e Números também tem algumas instruções. Mas olha só a semelhança. O povo só podia chegar no pé da montanha. Só os sacerdotes ficaram no meio da montanha. E só Moisés chegou no topo da montanha, onde Deus estava no formato de uma coluna de fogo. Então, a gente já vê aqui essa divisão. Então, a gente pensando assim hoje em dia, né, os espíritos que ficam aqui, as pessoas que ficam aqui, são os espíritos ainda imperfeitos, que precisam de purificação, precisam de sacrifícios. Precisam fazer sacrifícios para se livrar dos pecados. Aqui já ficam os sacerdotes, que já são, né, conhecedores das coisas santas. E aqui eles não faziam mais sacrifícios materiais. Era só a luz, né? Era o pão, apesar de ser material, mas o pão não tinha sangue, e o incenso, que jogava a fumaça. E aqui nessa região só entra o sumo sacerdote. A escala espírita
que eu pedi para vocês lerem, né? Lá no questão número 100 do Livro dos Espíritos e as seguintes, fala das 3 ordens. Na 101, ela fala dos espíritos imperfeitos. Isso é interessante, se a gente abrir aqui o Livro dos Espíritos, né, a gente vai ver que Kardec, quando fala dos espíritos imperfeitos, né, o texto a questão 101, ela tem uma página e meia, quase. Uma página e um terço para descrever isso. E ele fala lá, os espíritos imperfeitos, predominância da matéria. No item, e aí ele descreve, né, os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, espíritos bons. Já há predominância do espírito sobre a matéria. E para descrever isso, Kardec gasta uma página. Só a questão 107. E na questão 112 fala dos espíritos puros. Não tem nenhuma influência da matéria. Então, Kardec gasta 2 frases para descrever os espíritos puros. A gente fica pensando por quê, né? Espírito imperfeito, todo mundo conhece, né? É bem mais fácil, né? Espírito bom, a gente vê, enxerga, conhece alguns exemplos. Agora, espírito puro só tem um. Só Jesus. Né? Por isso que Kardec fala aí, fala pouco dos espíritos puros. Não precisa. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Descreveu. E aí, você começa a olhar. O átrio está relacionado com os espíritos imperfeitos. O lugar santo com os espíritos bons. E o santo dos santos, espíritos puros. Quando a gente olha para a escala espírita, né, tem lá os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Eu sempre fiquei na dúvida que esse aqui. Eu achava que Kardec tinha ter posto os batedores e perturbadores por baixo. Mas, porque parece, né, que não é uma progressão, mas ele explica lá que essa escala não é absoluta, é uma maneira didática. Né? Mas, vamos lá. Os espíritos impuros, né, são os espíritos. É a 10ª classe. São inclinados ao mal. E se preocupam com o mal. Se preocupam em fazer o mal. Como os espíritos encarnados, dão conselhos pérfidos, insuflam discórdia e desconfiança. Né? Então, essas pessoas, quando encarnados, eles são inclinados a todos os vícios geradores das paixões vis. O que são as paixões, né? Eu tenho sempre pensado nisso. O que são as paixões, né? Quais são as paixões? É a inveja, é o egoísmo, é o ciúme. Essas são as paixões, né? Então, esses espíritos impuros são apegados a isso. Nem mesmo o verniz, Kardec fala sobre isso, o verniz da civilização não apaga o seu nível mais baixo. Depois tem os espíritos levianos, que são ignorantes, maliciosos, inconsequentes. Tem os pseudo-sábios, aqueles que fingem que sabem, assim, aparentam que sabem muito, mas, na verdade, não sabem nada. Tem os espíritos neutros, que não são nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. E tem os batedores perturbadores, Kardec está falando daqueles espíritos que ficam nas casas, né? Aqueles que fazem batidas, os poltergastes e tal. São espíritos apegados ainda também, apegados à matéria. Chegando de segunda ordem, começa falando dos benévolos. A qualidade dominante deles é a bondade. Sentem prazer em servir. Já mudou bastante, né? Os espíritos de ciência são aqueles que conhecem muito, são conhecidos pela amplitude dos seus conhecimentos. Se preocupam menos com as questões morais do que com as questões científicas. Os espíritos
de ciência se preocupam mais com o conhecimento do que com a parte moral. Os espíritos de sabedoria possuem qualidades morais de ordem mais elevada. Não têm conhecimento ilimitados, mas eles têm um conhecimento moral superior. E os espíritos superiores são aqueles que reúnem ciência, sabedoria e bondade. Então, o espírito superior é aquele que já está lá, quase chegando ao espírito puro. E o espírito puro é aquele que já alcançou a soma de perfeição máxima, percorrendo já todos os graus da escala espírita. Então, quando, né, a gente lê lá sobre o tabernáculo, a gente está falando dos espíritos. Isso está simbolizando os espíritos impuros, os espíritos bons e os espíritos puros. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Vou voltar, não vou sair desse assunto, não. Vamos voltar aqui várias vezes. Voltando para o tabernáculo tem um monte de utensílios, né? Tem a arca, tem as cortinas, as colunas, tem um lugar santo, tem um lugar santíssimo, santo dos santos, tem a base de cobre com encaixe, o altar do incenso, a mesa, o candelabro, tem os panos de linho, tem pano de pelo de cabra, tem cobertura de pele de carneiro, tem cobertura de pele de foca, tem armação, tem parte de prata, tem parte de cobre. Ele tem um monte de materiais. A Ivana ontem estava me perguntando, nossa, quanto ouro, né? A menorá, o candelabro, ele fala que é para ser feito de ouro puro, batido, e que é para usar 1 talento de ouro. 1 talento tem 34 quilos. Então, um candelabro de ouro era 34 quilos de ouro. Né? É muito dinheiro. A gente, como é que conseguiu esse dinheiro? Esse ouro, né? Quando eles saíram do Egito, eles receberam dos egípcios, né, as riquezas. Lembra? Quando eles saíram da escravidão, os egípcios foram lá e deram para os judeus, para os hebreus, um monte de todas as suas riquezas. E aí, no final do capítulo aqui, do capítulo 34, se não me engano, o Moisés pede para o pessoal fazer doações também para construir, fazer isso tudo, fazer essas coisas todas. E o ouro, por que era de ouro? Porque o ouro estava relacionado com a divindade, porque o ouro era o material mais nobre, mais puro que existia. E eles tinham acesso, então usavam o ouro. A prata, ela é... André, Oi. e lembrar também que isso não era ostentação, não. É porque esses minerais existiam em abundância, né? E o ouro tinha esse significado, sim, né? Da pureza, né? De tudo, mas não era ostentação, era porque existia mesmo abundância e não existia o valor monetário que se tem hoje do ouro, obviamente. Beleza, obrigado, Luiz. E a prata está associada à expiação. Um exemplo disso, né, o Judas vende Jesus com 30 moedas de prata. Né? A prata ela está ligada à expiação. O bronze ele está ligado à espada. Né? Aquele o povo daquela época estava na idade do bronze, entrando na idade do ferro. Então, as espadas eram feitas de bronze. E a justiça, né, era associada à espada. Então, bronze era ligado com justiça. E as pedras preciosas marcavam os dons do espírito. Por exemplo, a roupa do sumo sacerdote tinha, chama éfode, ela tinha o peitoral do éfode tinha várias pedras preciosas. E o que é interessante, quando a gente lê lá no livro dos Espíritos, a questão 88, quando Kardec pergunta qual é a cor, se o espírito, a essência, a alma, não o corpo espiritual, né? O espírito tem cor, ele fala na cor do rubi.
E aí Kardec comenta, por isso, inclusive, exemplifica por que alguns espíritos superiores são vistos com uma luz na testa, na fronte. E o sacerdote tinha lá na sua roupa uma rosa na testa também. Então, tudo isso simbolizando superioridade do espírito. O linho, também existiam vegetais, eu esqueci de falar, né? Eu esqueci de ressaltar. A gente estava falando aqui dos minerais, falamos dos vegetais, e agora estou falando dos animais. Por que os animais? Porque os tecidos, eles eram desculpa, falando dos vegetais. Os tecidos, eles tinham que ser tingidos. E o linho era também o tecido mais nobre que existia, se associava com divindade. Então, o sacerdote tinha roupa de linho. A acácia, a madeira que era usada para fazer a arca, era a madeira acácia. Era uma madeira, eu descobri aqui, que na época era abundante no deserto. E a acácia é uma madeira duradoura, incorruptível. Então, a acácia foi usada para construir várias coisas de madeira do tabernáculo. As pilastras eram de madeira, de acácia, a arca era feita de acácia, o altar do incenso era feito de acácia, e assim por diante. O óleo, ele era associado à luz, porque ele queimava e dava luz. E as pessoas, os sacerdotes, eram ungidos com óleo na testa. Quando a pessoa se tornava sacerdote, ela era ungida com o óleo que era derramado na cabeça, na testa. Também demonstrava iluminação, que a pessoa já tinha passado para o nível de sacerdote. E o incenso, quando queimava, soltava aquela fumaça que sobe, e aí, ilustrando a oração que quando você faz para o alto. E dos animais? Os tecidos, para terem as cores, eles precisavam de corante. E os corantes vinham dos animais. O azul e o roxo vinham dos moluscos. Eles trituravam os moluscos e daí faziam a tinta para tingir os tecidos. O azul simbolizava o céu, o roxo também era o mais caro, simbolizava também as coisas mais nobres. O tecido vermelho exemplificava sangue e sacrifício. Porque e era também fácil era feito com insetos. Os insetos eram moídos para conseguir a cor vermelha. E era associado a sangue e sacrifício. E também tinha o couro, porque o couro era a proteção, era uma proteção física, é como se fosse o corpo físico, muito ligado às coisas da terra. Todos esses materiais, né, eles tinham um simbolismo. Então, vamos olhar aqui, né, a Arca da Aliança. Essa aqui é do filme lá do Indiana Jones. A arca, como é que ela era feita? Ela era feita de madeira, acácia, que é um material incorruptível, é um material duradouro. E o que era interessante, ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Então, a arca, na sua essência, era incorruptível. E ela era divina por fora e por dentro. A Arca da Aliança servia para guardar o quê? Os 10 mandamentos, que são a lei moral, né? Lei divina. De todas as 613 leis de Moisés, somente 10 eram leis divinas, os 10 mandamentos. E aonde que está escrita a lei divina? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Aonde que fica a Arca da Aliança? No Santo dos Santos.
Eu vou pedir para vocês, isso não tinha falado antes, abrirem cartas aos Hebreus, carta de Paulo, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Carta de Paulo. Ela fica depois de Tito, a carta a Tito, antes da primeira carta de Tiago, lá no final da Bíblia, Novo Testamento. Achou aí? Acharam? Quem tem Qual que você pediu? quem tem a Bíblia de Jerusalém é na página 2093. Qual é o capítulo? Capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. É ele todo? Ele todo. Quem quer ler para mim? Eficácia definitiva do sacrifício de Cristo? É o capítulo 9 Isso. da carta aos A Hebreus? primeira aliança, na verdade. Isso. Então vamos lá, pode? Pode. A primeira aliança, na verdade, teve regulamentos rituais e seu santuário terrestre. Consistia numa tenda. A parte anterior encerrava o candelabro e a mesa com os pães da proposição. Chamava-se santo. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins da glória, estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de que falamos dessas coisas pormenorizadamente. Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Com o que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre, enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo. Isto é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Culto que consistia unicamente em comidas, bebidas e abluções diversas, ritos materiais que só podiam ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue. Entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois, se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca com que se aspergem os impuros santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso... Tá bom. Só até aí, tá bom. Tu tá com a Bíblia de Jerusalém, Luiz? Não, né? Não, essa aqui é a Bíblia Sagrada, Ave Maria, edição de estudos. Ah, tá. O texto tá diferente. Tá diferente, né? Essa é a É. outra que eu ganhei aqui, André. Então, vamos lá. Se vocês conseguiram acompanhar, o problema, as traduções são bem diferentes, né? Mas ele está falando ali, quando ele fala de santuário, de um lugar para o outro, ele fala assim, o caminho do santuário não está aberto enquanto existia a primeira tenda. O santuário é o Santo dos Santos. A primeira tenda, né? E aí ele fala, o átrio é onde se faz o sacrifício de sangue e o holocausto. O holocausto é quando taca fogo e consome toda aquela carne, ela é consumida e vira fumaça. Isso chama holocausto, tacar fogo. E o sacrifício não precisa tacar fogo. É apenas atear fogo. É apenas tirar o sangue. E aí, esse sacrifício, ele está representando a reencarnação. E quando a gente reencarna, a gente não tem que dar o sangue. A gente não tem que sofrer, não passa pela dor.
Então, todo mundo que está no átrio precisa passar pela dor, precisa de sacrifício de sangue. Só que naquela época, como ele fala ali, o sangue era dado, era o pobrezinho do bichinho que dava o sangue. Jesus veio falar: não, não é esse sangue que você tem que dar, não. O sangue que você tem que dar é o seu próprio sofrimento. Por isso que eu falei que bem-aventurados os que sofrem. Porque os que sofrem estão dando, entre aspas, o sangue. Estão ardendo no fogo da dor. Estão oferecendo o holocausto. Então, o sacrifício ali na frente, ele, né, no átrio, representa ali a necessidade de reencarnação dos espíritos impuros. A primeira tenda que ele fala ali é o lugar santo. Ainda existe um ritual menos material, manter a luz acesa. Né? É a reencarnação em missão. Vem para a Terra, mas não precisa passar por tanta dor, por tanto sofrimento, por tanto fogo, mas vem reencarnar em missão. E aí só consegue entrar no Santo dos Santos quando não precisar mais de manter a luz acesa, de não precisar mais de reencarnar, porque já conseguiu a purificação espiritual. Os espíritos puros não precisam mais reencarnar, porque já passaram por todas os graus de evolução do espírito. A arca, né, mostra o contato direto com a lei. Porque o espírito puro, ele tem uma estrutura firme e é divino por dentro e por fora. Por isso que Deus era simbolizado que Deus habitava dentro do Santo dos Santos. E só podia entrar o sumo sacerdote, que teoricamente era o espírito mais elevado daquela comunidade ali, teoricamente. André, e lá naquela. Eu vi aqui ontem, eu acabei que eu não. Tem uma questão lá do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outro espírito. Aí os espíritos respondem que não vem direto de Deus. Para se comunicar com Deus é necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores, em perfeição e instrução. Quer dizer, né, então, né, as instruções de Deus nos chegam através, né, ele fala com Jesus, Jesus vai falar com outro, até que chega na gente. Muito embora, não é? Eu acho que assim que Deus está em nós. Então, Deus fala com a gente o tempo todo. É isso aí. Deus está em nós. E aí, quando a gente lê aqui na carta aos Hebreus, né, se a gente continuar andando, no versículo 22, ele fala assim: segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem efusão de sangue não há remissão. Quase todas as coisas se purificam com a reencarnação. E sem a reencarnação não há remissão. Então, e aí ele começa a falar, né, isso é Paulo escrevendo. Ele começa a falar que, na verdade, Deus, né, todo mundo pode ter acesso a Deus. Qual é a diferença entre a primeira aliança e a segunda aliança? A primeira aliança, Deus vinha só para os hebreus. A segunda aliança, que é de Jesus, Deus vem para todo mundo. Todo mundo tem acesso a Deus. Não é preciso mais ter um santuário físico, 2 tendas. E, né, os espíritos falam. Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é a gente passar pelo átrio das reencarnações. Esse é o caminho. Reencarnar, nascer, viver, morrer, nascer de novo. Isso é o átrio, né? A verdade é quando você
entende quem você é, quando nós conseguimos chegar lá e nos tornarmos espíritos de sabedoria, de bondade, de ciência, chegamos a espíritos superiores. Que aí nós vamos ter a verdadeira vida, que é quando a gente chega a espírito puro e a gente consegue entender Deus. Firmes no nosso conhecimento, puros por fora, puros por dentro. Na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição e pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na criação. Quando a gente fala, né, quando a gente está falando de tabernáculo, nós estamos falando de evolução espiritual. Não estamos falando, né, Moisés falava isso para aquelas pessoas e tinham vários níveis. Os espíritos impuros, né, menos evoluídos, só viam o sacrifício material. Só estão ligados à carne. Quem são os espíritos impuros? Aqueles mais ligados à carne, ligados à matéria. Os espíritos bons já não são tão ligados à matéria. Outro dia eu estava discutindo com a Flávia, a gente ficou quase um dia inteiro conversando sobre isso. Eu postei um videozinho do Haroldo Dutra, que ele fala: qual é o objetivo do espiritismo? A formação do homem de bem. Aí a Flávia assim: não concordo. Não é isso que Kardec fala. E a gente falou: então o que é, não sei o que e tal. O objetivo do espiritismo, quando você olha, isso não está escrito explicitamente em lugar nenhum. O objetivo do espiritismo é vencer o materialismo. O objetivo do espiritismo é vencer o materialismo. Porque quando nós não formos mais ligados à matéria, vamos deixar de ser espíritos impuros. Qual é o nosso objetivo? É vencer a matéria. Nós somos muito ligados à matéria, a gente precisa da matéria ainda. Nós não conseguimos viver aqui na Terra sem pensar na matéria. Todos nós. Por isso que a gente precisa encarnar e passar pela dor, passar pelo fogo da dor, passar pelo sangramento do sofrimento, que é o átrio do tabernáculo. Então, quando a gente olha falando sobre isso, só recordando, né? Nós fomos criados lá, simples e ignorantes. E o princípio inteligente ficou um tempinho ali, né, nos vírus, cuidando, vivendo só a afinidade, presos ainda, né? Não tinha nem como se reproduzir. Para se reproduzir, precisava se ligar a uma célula. A outra célula que se reproduzisse para a gente de carona. Então, a gente estava vivendo ali só a afinidade. Depois a gente passou para o reino vegetal, né? Onde a gente, desde as amebas até lá as plantinhas, botei um girassol, né? Que a gente consegue já perceber, a gente já treinando o nosso instinto, né? Da visão, o nosso sentido da visão, de seguir o sol. Aí acontece alguma coisa, a gente entra no reino animal, deixa de ser estático, consegue se locomover, né, nos insetos, nos peixes, né, que se comportam como se fosse uma alma grupo ainda, né? Aquelas colônias dos insetos, como se fosse um ser só. Porque ali o princípio inteligente ainda não está individualizado. Os cardumes de peixe, né, que andam todos juntinhos, de repente eles andam assim, né? Eles precisam andar juntos. É o princípio inteligente ainda não individualizado, né? Há uma grupo. E aí acontece, a gente consegue evoluir, chegar lá nos répteis, que já tem um cérebro primitivo, e aí já há a individualização do princípio inteligente. Somos ainda espíritos com E minúsculo. Depois a gente vai evoluindo nos mamíferos, nos símios, e aí acontece Desculpa, nós somos ainda todos ligados ao instinto. Quem manda é o instinto. Acontece alguma coisa e a gente consegue receber o livre-arbítrio. E a partir daí, entramos no reino hominal. Começamos com raciocínio contínuo.
mas ainda muito ligados à matéria. Um instinto muito forte. Nós temos aí 200, 300 mil anos de reencarnações no reino nominal. E nós temos aí 1 bilhão de anos em reencarnações nos reinos inferiores. Olha a força do instinto. Isso é André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, lá no iníciozinho. Olha, imagina a força do instinto. O instinto ainda é muito forte. Por isso que somos espíritos apegados à matéria, porque o instinto é matéria. E a gente vai andando, né? Vai evoluindo, começa a usar o que Jorge André chama de intelecção. A gente passa a raciocinar, a pensar, né? A introjetar o que acontece à nossa volta. E aí vai haver uma evolução em que a intuição e a sabedoria vão ser mais fortes do que o instinto, a razão. Nós ainda estamos aqui, ó, né? Tentando chegar aqui, usando a razão para dominar o instinto. Nos preocupamos com a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É quando a gente domina os instintos. Temos vislumbres de intuição, de sabedoria. Mas vamos chegar lá. Estamos na época da razão. Vai acontecer alguma coisa em que nós vamos deixar de ser espíritos, ainda que precisamos de reencarnar, não mesmo que não seja nesse mundo, para ter uma superconsciência, atingir ali a superintuição. É aqui, a gente não sabe quando nem como, os espíritos puros. Talvez os espíritos superiores já tenham essa superintuição, já sabem o que Deus pensa. Já são igual a arca. Firmes nas suas convicções, puros por dentro e puros por fora. E os mundos, eles andam do mesmo jeito. Né? Os mundos primitivos, né? Os mundos vão da escala dos mundos habitados, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vão lá de primitivos, mais materiais, até os mundos celestes. Nos mundos primitivos, as primeiras reencarnações. Então, aqui na Terra, nós já não temos mais espíritos em primeira reencarnação. Primeira encarnação. Já somos mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, as paixões predominam. Não somos mais assim, não. Não. Propaganda na TV. Propaganda de carro. Como é que funciona a propaganda de carro? É o carro do mais rico, é o carro do mais bem-sucedido. Quem tem aquele carro é mais bem-sucedido. Tem até algumas propagandas que a pessoa olha para o seu carro, vê aquele carro novo fazendo um monte de coisa, briga, né, com o companheiro porque queria ter aquele carro. Ele vai aonde? Na inveja, na insegurança, nas paixões. Propaganda de cerveja. Aquela pessoa que bebe aquela cerveja, ela fica com as pessoas mais bonitas. Todo mundo é bonito. Os homens são lindos, as mulheres são lindas. Tudo é maravilhoso, é um verão eterno. Por quê? Chama pelas paixões. Por isso que, né, o marketing vive em cima disso, das nossas paixões. Estamos no momento de transição, o mundo de regeneração. O mundo de regeneração vai ser quando o mal e o bem vão estar equivalentes. Vai ter gente ainda inclinada para o mal, mas vai ter mais gente inclinada para o bem. Porque no momento que nós temos a maioria dos habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, ainda são mais propensos ao mal do que ao bem. Quando houver esse equilíbrio, estaremos num mundo em regeneração. Um mundo em que a gente vai poder vai precisar menos do sangue e do fogo, da dor, da reencarnação, para poder progredir. E tem os mundos felizes, onde vai haver o predomínio do bem. O que é o predomínio do bem?
É quando não existe mais a necessidade de você encarnar, você não vai estar mais preocupado com o mal, você não vai mais preocupado com a matéria. Esse é o mundo feliz. Às vezes a gente se preocupa muito, a gente acha que está, como se diz, indo. Que o mundo, né, que o mundo que a gente vive é o mundo de. O mundo de regeneração, desculpa. O mundo de regeneração vai ser um mundo feliz. Não vai ser. O mundo de regeneração ainda vai ter mal. O mundo feliz é que vai ter predomínio do bem. Ainda está muito longe. Os mundos felizes, segundo Kardec, os corpos não são materiais como os nossos. Então ainda está muito longe ainda. E aqui temos os mundos celestes, em que existe somente o bem. É o mundo mais espiritual, é onde vivem os espíritos puros, os espíritos crísticos, né? Que é o nosso objetivo. Então, de novo, né, o átrio ali é onde estão os mundos primitivos, provas e expiações e regeneração. O lugar santo seria o lugar dos mundos felizes. E o santo dos santos, os mundos celestes. É óbvio que isso aí não é uma coisa fixa. Kardec fala isso umas 30 vezes. Né? Essa é apenas uma divisão didática. Existem várias gradações. Tem mundos primitivos, já quase provas e expiações. Tem mundo de provas e expiações quase primitivos ainda, né? André, se Oi. a gente for considerar o nosso sistema solar, deve haver mais mundos melhores do que de prova e expiação, porque no nosso, só o nosso, né? Né? No nosso sistema, só o nosso. Para a vida do jeito que nós conhecemos, né, baseado no carbono, só essa mesmo. Né? Tudo bem? O pessoal está caladinho, ninguém fala nada. Está todo mundo vivo ainda. Estou viajando muito, estou lá no mundo da Lua. Então vamos lá. Então, gente, o Espiritismo, né? O mundo de hoje, né? A gente fala a gente quer chegar no mundo de regeneração. E nós vemos o mundo, uma diferença entre a visão espírita e a visão racional do mundo. A visão racional, ela está ligada na razão, na lógica, na independência. Então, aquelas pessoas, não, isso não é assim, funciona, o certo é assado, né? Essa é uma visão muito, muito científica do mundo, que combate, né, a visão espírita, que a gente percebe o sentimento, a gente usa a inspiração, a mediunidade, é o todo interconectado, os espíritos influenciam em nossas vidas, né, a intuição, a inspiração dos espíritos é a intuição própria do que é o certo e o que é errado. Os valores dessa visão racional é razão sempre, fragmentação, dividir as coisas em pequenos compartimentos, competição e dominação. Né? Porque a gente consegue ser melhor se a gente dominar o outro país, dominar a outra empresa. Né? Uma vez eu estava numa reunião de comercial, muitos anos atrás, aí o cara do comercial, o diretor, falou assim, se meu concorrente estiver morrendo afogado, eu dou Coca-Cola para ele. Quer dizer, está morrendo afogado, dá mais líquido para morrer mais rápido. Então, essa é a visão racional. Eu vou competir, não quero nem saber, eu quero que o outro se dane. É o Caim matando Abel. E os valores espíritas, que Kardec traz, que os espíritos trazem, em vez de razão, intuição, conexão com os espíritos. Em vez de fragmentação, integração, unificação, espíritas amai-vos, cooperação e participação. Esses são os valores espíritas. O pensamento racional está focado no indivíduo. Ele olha para o universo como uma máquina. Né? Tudo acontece de acordo com as leis físicas do universo. Não existe um Deus. Não existe nenhum ser supremo manipulando nada. Universo máquina. Ele é focado muito no determinismo. É assim que estava destinado a ser assim.
E o homem não faz parte da natureza. Nós somos separados da natureza. A gente faz o que a gente quer. A natureza está aqui para me servir. Olha aí. Isso não é bem assim que nós estamos vivendo hoje. E o pensamento racional não tem a religião no meio. Já o pensamento holístico, que é o homem integral, né, que Joana de Ângeles trouxe para a gente, né, é um homem que se olha não somente como indivíduo, se olha como um espírito que teve várias vidas, que está conectado no universo e que a gente tem interações, né, tanto no plano físico como no plano espiritual. É um homem integral. O universo é uma criação divina. E ao invés de determinismo, a gente tem a livre-arbítrio. O que é determinado é o efeito que a causa trouxe. A gente colhe o que a gente plantou. É nisso que está o determinismo. Mas a gente pode escolher fazer o que quiser. E no Espiritismo, o homem faz parte da natureza. E o Espiritismo também traz o homem religioso. Então, o Espiritismo, ele é um caminho. Quando a gente entra lá no tabernáculo, né, vamos falando, quando Jesus falou, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vou mandar para vocês o Consolador prometido que vai explicar todas as coisas que estavam escondidas. É o Espiritismo falando isso. Olha, nós somos seres integrais, nós estamos aqui na Terra para sermos co-criadores. O nosso objetivo é evoluir. A gente reencarna para evoluir. E o nosso objetivo é vencer a matéria. Que quando a gente vencer a matéria, quando não houver mais nenhuma influência da matéria, nós vamos ser a Cássia por dentro, na estrutura, divinos por dentro e divinos por fora. Boa noite. Fim do nosso estudo de hoje.